Hoje eu vou mostrar para vocês como resolver desafios lógicos utilizando programação. Então, eu vi esse desafio no WhatsApp, me mandaram um dia, achei interessante, resolvi na mão, até rápido. Porém, eu fui tentar procurar uma forma de resolver com programação. E eu me surpreendi que parece ser bem mais difícil de resolver com programação do que você fazer na próprio papel. Mas, assim, acho que para desafios mais difíceis de lógica, programação também é uma ótima alternativa. Eu achei uma biblioteca que ela serve para resolver esse tipo de problema. E você pode resolver outros tipos de problema também, como o Sudoku, por exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu resolvi esse problema aí, utilizando essa biblioteca chamada Z3. Então, vamos lá. Pronto. Eu não vou explicar com detalhes o Z3 porque eu não sei como ela funciona realmente, eu estou começando a aprender sobre ela agora. E nessa solução aqui também, eu vou utilizar duas funções que meu amigo Jeremias me mostrou, que basicamente a ideia é você mostrar, com essas duas funções você consegue mostrar todos as possíveis soluções para os problemas que você tiver. Então, essa biblioteca ela funciona com a ideia de que você está colocando várias restrições no seu código e com essas restrições ela consegue calcular quais são as possíveis soluções para o problema. Então, conversando aqui, tem esse problema de qual é a senha. Supõe-se que aqui pode ser de 0 a 9 cada entrada. Então, a primeira restrição que eu vou colocar aqui seria dos números serem entre 0 e 9. E eu vou determinar cada coluna dessa como uma variável diferente. Então, eu coloquei x, y, z. Esse índice aqui é como se fosse uma lista de inteiros. Então, a primeira coluna vai ser x, a segunda vai ser y e a terceira vai ser z. Então, eu vou me referir a cada posição dessa por essas variáveis. Então, quando eu começo a colocar as restrições aqui no Z3, eu vou criar esse objeto solver e vou ficar adicionando as restrições a ele. Então, tem aqui o add, aí eu coloquei de 0 a 9, né? Então, vamos rodar isso aqui e essas funções aqui no final vão mostrar quais são as possíveis soluções e qual o número de soluções. Então, vamos rodar aqui para ver. Então, ela vai mostrar aqui, pode ser 0, pode ser 8 no começo, 3, 2, 3 é uma possível solução. Então, com essas características iniciais, pode-se dizer que ela tem 1000 soluções diferentes. Então, eu vou começar a deixar as restrições mais específicas para poder achar a resposta final. Então, vamos lá. A primeira restrição que eu vou colocar, a segunda no caso, né? Eu vou começar com essa do 637, que fala que nada está correto. Então, adicionando essa restrição aqui no Z3, eu vou adicionar que o x não é 6, não é 3 e nem é 7. O y não é 6, não é 3 e não é 7. E o z não é 6, nem 3 nem 7. Então, isso aqui já vai me tirar muitas alternativas do que eles são. Porque nem o 6, nem o 3, nem o 7 não está em nenhuma coluna. Então, rodando isso aqui, já cai para 343 possíveis soluções. Então, agora eu vou trabalhar nas outras restrições que são um pouco mais complexas. Então, deixa eu começar com essa aqui, que é a 278, que fala que um número correto e no lugar certo. Então, um desses três números aqui vai estar no lugar correto e no lugar vai ser o número certo e vai ser o lugar correto ao mesmo tempo. Então, vou descomentar aqui. O que é que essa restrição fala? Ela fala que uma dessas três alternativas aqui vai ser verdadeira. Ela trabalha muito o Z3 trabalha muito com essa ideia de combinação de lógica. Então, você vai ver muito ou, e, não. Então, é com esse tipo de ideia que você trabalha para poder achar as respostas. Então, eu estou dizendo aqui, com essas três restrições, que uma dessas três alternativas aqui vai ser verdadeira. Esse aqui é o ou. Então, eu acho que não sei se eu precisaria colocar esse end aqui. Talvez funcionasse sem esse end. Mas a ideia é que, por exemplo, se x for 2, então y não é 7, nem z é 8. Se y for 7, então x não é 2 e z não é 8. E se z é 8, então y não é 7 e x não é 2. Então a ideia dele é essa, colocar várias restrições e possibilidades aí.
Então, se eu rodar isso aqui, eu já tenho 84 possíveis soluções. E eu coloquei todas as possibilidades para esse tipo de restrição. Então, vou trabalhar agora com essa outra aqui, ó, que é o 842, que tem dois números corretos, mas no lugar errado. Então, aqui nessa restrição tem dois números corretos, mas os dois estão em lugares errados. Então, qual é a ideia dessa parte? Vou comentar aqui. Então, se o x for 4, porque a gente já sabe que o x não vai ser 8, já que ele não está no lugar correto. O y não vai ser 4 e o z não vai ser 2, porque os dois números corretos vão estar em outras posições. Então, aí a gente vai meio que usar a ideia de testar se os outros dois números são certos e o número que está na sua posição é errado. Então, por exemplo, se x for 4, x da primeira posição, se o x for 4 e o y for 2, então o z não é 8, porque só tem dois números corretos. Aqui. Se o x for 2 e o y for 8, já que o y não pode ser 4, então o z não vai ser 4. Então eu vou trabalhando com essa ideia em todas as possibilidades aqui. Se o x for 4 e o z for 8, porque primeiro eu trabalhei com o x sendo 4 e o y sendo 2. Então eu vou trabalhar agora com o x sendo 4 e o z sendo 8. São dois números corretos, porém agora eu estou trabalhando com a terceira alternativa aqui da terceira coluna. Então se o x for 4 e o z for 8, então esse número aqui vai ser falso. Então tem um not aqui. Então o y não vai ser igual a 2. Então, em relação a esse not aqui, você pode usar dessa forma ou então colocar um sinal diferente. Tanto faz aqui, ele funciona nas duas formas. Eu coloquei o not porque ficava mais fácil de ler. Então, foi dessa forma aqui mesmo. Então, eu trabalhei para todas as possibilidades aqui também. Então, se eu rodar essa parte aqui do código, já cai para possíveis 22 soluções. Eu não lembro qual a solução correta, eu lembro que começa com 4. Então, a solução correta está aqui nesse meio. Tá na ordem inversa, porque ele está mostrando o z, o y e o x. Tá na ordem inversa. Mas a solução aqui, o primeiro número da coluna seria 4. Então, eu vou continuar escrevendo aqui essas restrições até a gente chegar em uma única possibilidade. Então, essas duas formas de restrições aqui eram mais fáceis de escrever, então eu comecei mostrando elas. Porém, quando é um número correto, mas no lugar errado. Essa restrição realmente fica maior de trabalhar. Então, eu vou começar mostrando a 674, que é um número correto, mas no lugar errado, que é essa aqui. E também tem a 278, sendo que a ideia é a mesma, então só vou falar sobre uma delas. Então, beleza. Tem um número correto, mas no lugar errado. Então, por exemplo, se eu estiver falando que o x é o 7, já que a gente sabe que ele não é o 6, que o x não tem como ser 6, porque não é a restrição que ele coloca aqui. Então, a gente já vai saber que o z não é o 6, não é o 4, e que o y não é o 6 e não é o 4. Então, a gente transforma isso aqui em código. Se o x for 7, o y e o z não são 6, e o y e o 4 não são... O y e o z não são 4. E se o x for 4, já que ele não pode ser o 6, ou ele vai ser o 7 ou vai ser o 4, então a gente transforma todas essas condições para os outros números. O y e o z não vão ser 6, e o y e o z não vão ser 7. Eles só vão poder ser o 4 aqui, a única condição verdadeira. E a gente trabalha isso com as outras variáveis também. Eu vou falar que o y pode ser 6 ou pode ser 4, já que ele não pode ser 7, que está na posição dele. E com isso, o x e o z não podem ser 4, e o x e o y não podem ser... Não, o x e o z não podem ser 7 também. Então, trabalho nessa aqui na mesma forma. Se o y for 4, na terceira posição, e o x e o z não vão ser 6, nem o x e o z vão ser 7. E no final, eu estou trabalhando com a possibilidade da terceira coluna ser a certa. Então, se o z for igual a 6, essa primeira coluna aqui, o x e o z não vão ser 7 nem 4, nem o x e o z não vão ser... e o x e o y não vão ser 4 também. Então, esse final aqui fala que se o z for 7, que é a terceira coluna que for 7, o x e o y não vão ser 6, nem vão ser 4. Se a gente rodar esse código aqui, já dá 7 possíveis soluções. Então, eu vou só
tirar esse código aqui de comentado. Não sei qual a palavra seria certo falar isso. Descomentado ou comentado. Vou só tirar aqui do comentário. E vou trabalhar com a mesma lógica que eu usei aqui antes, nessa parte. Que ela fala que o 2, 1 e o 5 só tem um número no correto e um no lugar errado. Aí eu trabalho com a mesma possibilidade que eu mostrei antes. Então, rodando esse código aqui, ele dá a solução correta, que é o 458. E para testar isso aqui, a gente pode mostrar fazendo na mão mesmo. Que ele fala que o 637 não está correto nada, e no 458 não tem nenhum desses três números. Com 215 tem um número correto, mas no lugar errado. No caso aqui seria o 5, que ele está no meio, e aqui nessa possibilidade ele fala que está na ponta. Tem o 8, 4 e o 2, e no caso a gente tem o 5, tem o 4 e o 8 que estão na solução final. Eles estão corretos, que estão na solução, porém estão em lugares errados. O 4 ele é para estar nessa primeira posição aqui, e ele está aqui no meio. E o 8 ele está na última posição, e aqui está mostrando que ele está na primeira. Então isso bate verdadeiro também. E o 674 fala que um número está correto, mas está no lugar errado. Nesse caso aqui é o 4. O 4 está na primeira posição, então também é verdadeiro. E o 6 e o 7 não estão na solução. E a última restrição é o 278, que está um número correto e no lugar certo, que no caso é o 8, que está aqui no lugar correto. Então, essa é a solução correta para esse desafio. Dá para deixar mais simples quando você já sabe quais são. Tipo, se você fizer na mão uma parte, e você já pode tirar as alternativas daqui, porque você já sabe que o número está correto. Então, por exemplo, sei lá, você já colocou aqui que o x é igual, que o z é igual a 8. Vamos dizer que você já sabia isso do começo. Se você sabe disso, vamos dizer que você tira você tira essa daqui, o 278. Se você tirar essa restrição, quando o código rodar, ele vai saber que é o 458. Estão aqui na ordem inversa, mas tipo, primeiro, segundo, terceiro. Então, quando você já tem essa restrição colocada, você pode ignorar alguma dessas possibilidades, porque você já tem certeza de qual é a solução. Então é isso, galera. Eu vou ver se eu escrevo mais sobre esse assunto com desafios mais complexos depois, sendo que eu tenho que aprender mais também sobre o Z3. Então, valeu e até a próxima.